Olá, Wellington Nades aqui e hoje iremos dar continuidade ao método do tempo equivalente para a redução do tempo requerido de resistência ao fogo, ou seja, o TRRF, dos elementos estruturais da sua edificação, mostrando então desta forma como calcular este tempo equivalente. O assunto ele foi sugerido pelo Leonardo, o qual enviou através dos comentários do nosso blog, o blog da Fire Protection. E estamos usando como referência para este vídeo a NPT 008 do estado do Paraná, mas se você for consultar a IT 08 do estado de São Paulo, você verá que as duas são praticamente idênticas, além de trabalharmos artigos científicos como o do Souza e Silva e outras legislações e códigos internacionais. E caso no seu estado não exista uma normatização para este assunto, você poderá fazer também uso da NBR 14432, a que eu utilizei também como referência do ano de 2000, que trata justamente das exigências de resistência ao fogo dos elementos construtivos das edificações. Nesta NBR existe também a apresentação do tempo requerido de resistência ao fogo, ou seja, o TRRF, a ser assegurado pelas estruturas em situação de incêndio. Então, caso no seu estado não exista uma normatização ou legislação, você pode fazer o uso desta NBR, a 14432. E é neste ponto que você deve lembrar do nosso vídeo anterior, onde mostramos que existem 3 formas de determinarmos o TRRF de uma estrutura. E são eles, para que você relembre, através da execução de ensaios específicos de resistência ao fogo em laboratórios, atendimento a tabelas elaboradas a partir de resultados obtidos em ensaios de resistência ao fogo, ou seja, esses ensaios feitos em laboratório. Este tipo de determinação também é chamado de método tabular. O terceiro é o modelo matemático analítico devidamente normatizado ou internacionalmente reconhecido, este sendo o objetivo do nosso vídeo de hoje. Você irá utilizar este método objetivando, dentre outras coisas, a possibilidade de reduzir o tempo requerido de resistência ao fogo apresentado por tabelas. E esta redução ela também é limitada a 30 minutos apenas. E caso você queira saber, existe a possibilidade do tempo requerido de resistência ao fogo ser até isento dependendo do tipo de classificação da ocupação de sua edificação. Fazendo referência a Souza e Silva, eles afirmam que o método do tempo equivalente ele consiste em calcular a temperatura do elemento estrutural a partir da curva padrão de incêndio para um tempo fictício denominado tempo equivalente, o que permite usar classificações quanto à resistência ao fogo para os elementos estruturais. Então, o nosso objetivo de hoje é, através do método do tempo equivalente, buscar reduzir o tempo de resistência requerido ao fogo apresentado pela tabela, ou seja, de forma tabular, pelas normas. Se uma edificação, por norma, ela teria que ter 60 minutos de resistência ao fogo, através do método do tempo equivalente, nós buscamos, no caso de hoje, através de cálculos analíticos, cálculos matemáticos, tentar reduzir esse tempo requerido de resistência ao fogo. Como nós acabamos de ver, Souza Silva, eles fazem referência que é a partir da curva padrão de incêndio. O que significa dizer isso? Se você for estudar um pouco, você verá que existem várias formas de representar graficamente um incêndio. Uma delas é através da curva padrão. A outra é através do incêndio real, no qual a curva padrão ela se diferencia um pouco, ou seja, tem certas diferenças. E essas certas diferenças influenciam justamente na forma na qual nós iremos fazer o nosso cálculo. Agora vamos para o anexo D da NPT 08,
na qual nós temos o método do tempo equivalente para a redução do tempo requerido de resistência ao fogo das estruturas da nossa edificação. Nós temos a primeira equação, na qual nós temos o tempo equivalente igual a uma constante, que é de 0,07, vezes o valor da carga de incêndio específica, vezes a primeira variável, que é o produto de fatores adimensionais que levam em conta a presença de medidas de proteção ativa da edificação e é determinada conforme a tabela D1, que veremos logo a mais. E atente que estas variáveis elas estão ligadas justamente quanto à proteção ativa, ou seja, aquelas que necessitam que o ser humano venha intervir para que ela entre em funcionamento. A segunda variável é o produto dos fatores adimensionais também, que depende do quê? Do risco de incêndio e determinadas respectivamente pela equação D2 e a tabela D2. Vamos ver logo a mais também. E por último, a última variável é a variável W. Essa variável também é adimensional e ela está associada justamente à ventilação do ambiente e à altura do compartimento analisado. Esta variável W ela vai ser representada pela equação D3, que vamos ver logo a mais. Então, você acaba de perceber que para acharmos, através do método do tempo equivalente, o valor para reduzir o TRRF da nossa edificação, das estruturas, nós temos uma equação, por um lado, um pouco complexa, né? Porque é uma equação que envolve mais 3 equações, mas na verdade 4 equações dentro dela, que é da carga de incêndio específica do compartimento, uma variável que engloba de forma subjetiva a questão da proteção ativa da edificação, outra variável que observa justamente o risco de incêndio, se é médio, baixo ou alto, lógico que está ligado à carga de incêndio, e a última que é quanto à questão da ventilação da nossa edificação, este W. Pare para pensar que nós só precisamos de resistência ao fogo por certos motivos. Vou citar uns aqui para você. Por exemplo, dar tempo para que a população ela consiga abandonar a edificação em tempo hábil, com o mínimo de risco possível, ou seja, de a estrutura vir a colapsar, dificultar também a propagação do incêndio entre os compartimentos, tanto horizontais quanto verticais, reduzindo também danos ao meio ambiente e ao patrimônio, pois dessa forma o Corpo de Bombeiros ele conseguirá ter condições de intervir no combate ao incêndio e seu controle, proporcionando assim a continuidade dos serviços na edificação. Observando aqui a nossa equação do tempo equivalente, nós observamos que já temos uma constante 0,07, a primeira variável então que nós deveremos encontrar, que é exigida pela fórmula, é a variável da carga de incêndio específica. Para que você possa recordar, a carga de incêndio ela é estabelecida conforme a ocupação e o uso específico da edificação. Existe uma diferença entre carga de incêndio e carga de incêndio específica. Por exemplo, carga de incêndio específica ela está ligada à somatória de toda a energia calorífica possível de ser liberada de um ambiente em caso de incêndio, envolvendo móveis, revestimentos e acabamentos, dividido pela área em metros quadrados. Aí nós temos a nossa carga de incêndio específica, na qual nós podemos achar através do método do cálculo probabilístico ou através do método de cálculo determinístico. Em regra, para a determinação da carga de incêndio específica das edificações, aplicam-se as tabelas que são resultados estatísticos de testes, ou seja, o método probabilístico. Então, nós iremos fazer o uso do método probabilístico utilizando tabelas.
você pode consultar a tabela da NPT 14, no caso do estado do Paraná, ou então da IT 14 do estado de São Paulo, onde você vai achar diversas cargas de incêndios que foram determinadas para tipos de ocupações diferentes. Lembrando que nós estamos fazendo referência para explicar este método através da indagação do Leonardo. Então, sempre teremos que buscar a dúvida dele, para que a gente possa conseguir resolver e achar o tempo equivalente. Lembrando que a edificação que ele nos perguntou se trata de uma ocupação F8, ou seja, um local de reunião de público, especificamente um local para refeição. Restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, por aí vai. Desta forma, nós utilizamos a tabela do anexo A, que trata sobre a carga de incêndio nas edificações e áreas de risco, e achamos a ocupação quanto aos locais de reunião de público e especificamente a divisão F8, que trata de restaurantes, no qual a carga de incêndio específica é de 300, ou seja, uma edificação de baixo risco de incêndio. Substituímos na nossa equação por 300 a carga de incêndio. Logo, teremos que achar a segunda variável, que é o produto de 3 outras subvariáveis. Essas variáveis elas estão ligadas diretamente aos fatores de medida de segurança contra incêndio ativas de dentro da edificação. Nós vamos fazer uso dos valores dela, que está tabelado também através da norma, na qual a primeira é a existência de chuveiros automáticos, segunda, brigada contra incêndio e terceira e última, existência de detecção automática. Logo, 3 exigências de segurança contra incêndio para a edificação na qual nós estamos dimensionando. Lembrando, local de reunião de público, especificamente restaurantes, área construída acima dos 750 metros quadrados, daí você já terá a necessidade de ter o quê? Hidrantes. Mas a nossa tabela não está exigindo isso, né? Seria um tipo de preventivo ativo, né? No caso, existência de chuveiros automáticos, terá necessidade? Não. Por quê? Por que não terá necessidade? Temos que lembrar que sempre antes de fazermos qualquer dimensionamento de segurança contra incêndio, necessitamos classificar nossa edificação quanto 4 tipos de situação: quanto à sua ocupação, quanto à sua área construída, quanto à sua altura e quanto ao seu risco de incêndio. Através dessas 4 classificações, nós conseguimos destrinchar todos os sistemas de segurança contra incêndio, lógico que da forma do método prescritivo, que a nossa edificação terá necessidade. Logo, uma edificação que é térrea, que tem no máximo 900 e poucos metros quadrados, que é o caso do Leonardo, ela não terá necessidade de ter chuveiros automáticos, porque se você consultar a tabela de exigências de preventivos para a edificação, tanto em São Paulo quanto no Paraná e em diversas outros estados que fazem uso como referência dessas ITs, você verá que chuveiro automático ele começa a ser exigido com uma certa altura da edificação e não área construída, mas referente à altura. Quando passa de 30 metros de altura, praticamente, na verdade, 100% das edificações são exigidas a instalação de chuveiros automáticos. Não é o nosso caso aqui. Observe que nós colocamos uma observação. Na ausência de algum meio de proteção indicado na tabela que nós estamos observando agora, nós devemos adotar a respectiva variável igual a 1. Então, se eu não tenho chuveiros automáticos, ao invés de ser 0,60, eu coloco 1. Brigada de incêndio, se faz necessário? Sim. Então, eu substituo na fórmula por 0,90. Existência de detecção automática,
Onde é que eu vou achar isso? Onde é que eu acho que a edificação necessita de detecção automática? Através da tabela de exigência. Caso o seu estado não tenha, pode-se fazer uso, por exemplo, da NBR 9077, que fala sobre alarmes. Se a edificação tem alarmes, a gente meio que associa que a edificação necessita também de detecção ligada a uma central de alarmes, logicamente. A nossa edificação se faz necessário ter detecção. O que vocês me dizem? Sim ou não? Não. Só consultar a tabela de exigências do estado no qual você está projetando. Desta forma, substituindo cada variável, nós achamos 0,90. Terceira variável. A nossa terceira variável vai estar ligada justamente quanto ao risco de incêndio. Bem aqui, nós iremos usar uma nova equação, a equação D2. Bem simples de resolver. Muito intuitiva também. Basta sabermos substituir as variáveis que existem nesta equação. Por exemplo, AF nesta equação significa a área de piso do compartimento analisado. Não é a área de toda a edificação, mas sim do compartimento que nós estamos analisando. Se você estiver analisando, por exemplo, só um pavimento, é deste pavimento. Então, a área construída deste pavimento, ou deste compartimento analisado. Este H significa a altura do piso habitável mais alto do edifício. No nosso caso, é uma edificação térrea, logicamente a altura é 0. A altura é 0. Substituindo na nossa equação, achamos um valor de 1,027. Observe que existe uma condição, que esta variável ela tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, no qual o nosso resultado ele se enquadra nesta condição. Bem, desta forma, nós acabamos de descobrir a nossa primeira variável do produto das variáveis adimensionais que dependem do risco de incêndio da nossa edificação na qual nós estamos projetando. Então, vamos para a nossa segunda variável. Essa segunda variável, você irá recorrer à tabela D2 de risco de ativação. Esse risco de ativação é quanto ao incêndio. Você utiliza a NPT 008, que trata de resistência ao fogo dos elementos de construção, no caso do estado do Paraná. Você também pode consultar a IT 08 de São Paulo. As tabelas também são idênticas. Logo, nessa tabela D2 de risco de ativação, nós temos os riscos distribuídos em pequeno, normal, médio e alto. Os valores da nossa segunda variável estão enquadrados entre 0,85, passando por 1,0, passando por 1,2 até 1,5. E para que você descubra qual desses valores se enquadrará na nossa segunda variável, se o risco é de pequeno, normal, médio ou alto, você utiliza como exemplo a ocupação da edificação. Desta forma, você tem aqui essa tabela com vários tipos de ocupação servindo como exemplo. E caso, como nós podemos observar na nota, se a ocupação que você estiver dimensionando não estiver relacionada neste esboço, você pode fazer por similaridade. Mas no nosso caso, se você observar o risco normal de ativação de incêndio, você consegue encontrar a nossa ocupação, que é F8, a divisão restaurante. O valor da nossa segunda variável será 1,0. Desta forma, substituímos este valor na nossa fórmula, na qual o produto entre 1,02 vezes 1, nós descobrimos que é 1,02. Pronto, já achamos nossas três variáveis, agora resta a última variável W. Esta variável, como já mencionado no início, estará associada à ventilação do ambiente e à altura do compartimento analisado. Eis aqui a nossa última variável a ser calculada,
a variável w. Nela, você pode observar que se trata da equação D3. Nesta equação, nós também possuímos vários outros itens que necessitam ser substituídos. Por exemplo, este h, ele representa a altura do compartimento na qual nós estamos dimensionando ou analisando. Esta distância ela vai do piso até o teto do compartimento analisado. Ou seja, existe a diferença, não é a altura da edificação, mas a altura do compartimento analisado. Também expresso em metros. A outra é AV. Essa é a área de ventilação vertical. Essa ventilação vertical você pode entender como janelas, portas e similares. Essas aberturas verticais em uma parede, elas proporcionam ventilação num compartimento no qual nós estamos dimensionando. O AH é a área de ventilação horizontal. No nosso caso, nós não possuímos este tipo de abertura para a ventilação. E por último, AF significa a área do piso do compartimento analisado, ou seja, a área do piso. Nós pegamos ele em metro quadrado. Vamos fazer a substituição na nossa fórmula. Pegamos o H, que é a altura do compartimento. Nesse caso, esse compartimento ele tem uma altura, um pé direito, de 4 metros. A área de ventilação vertical é de 4 metros, ou seja, somando-se as janelas, as portas e outras aberturas, chegamos a 4 metros quadrados de área de ventilação vertical. Poderia ser muito maior se tivéssemos mais aberturas, lógico. Mas agora vamos substituir a área de ventilação horizontal. Neste caso é 0. E última substituição, a área do piso do compartimento analisado, que é de 903,48 metros quadrados. O que acontece aqui? Ao substituirmos todas as variáveis necessárias na qual nós possuímos, nós temos que observar esta nota, que ela é a que dá validade ao resultado encontrado. Primeiro, W ele tem que ser maior ou igual a 0,5. A razão entre a área de ventilação e a área do piso do compartimento analisado, ela tem que estar tem que ser, na verdade, maior ou igual a 0,025 e menor ou igual a 0,25. Observe que são detalhes. E o denominador desta equação, ela necessita também ser maior ou igual a 10. Se um desses não forem atendidos, lógico que a nossa fórmula não estará sendo válida. Agora que vem a sacada mestra, é o detalhe desta equação. Se eu falar para você que até bem aqui não seria necessário nós fazermos este tipo de verificação ou cálculo, o que você me diria? Que, por um lado, você estaria perdendo tempo, mas, por outro, você com certeza adquiriu um certo conhecimento ao absorver como desenvolver esse raciocínio. Mas se eu falar para você que você não precisaria, porque justamente lá no início da nossa apresentação, eu mencionei que existem casos de edificações que não necessitam ter o tempo equivalente para a redução do TRRF. E é justamente este caso. Vou mostrar para você. Se nós fizéssemos todas as substituições na fórmula do W, nós iríamos observar que o valor final seria de 0,2. Se é de 0,2, a nossa fórmula ela poderia estar atendendo o que? O W seria maior ou igual a 0,5. Negativo. Porém, a razão entre a V e a F, nós estaríamos totalmente fora da validação. Se pegarmos o 4 e dividir pelos 903,48, nosso resultado não estará entre a faixa de 0,025 a 0,25. Bem, aí já estaríamos falhando na nossa equação. Bem, mas agora vamos voltar
na norma NPT 008, na qual ela nos dá as edificações que podem ser isentas da exigência de tempo de resistência requerido ao fogo. Se pegarmos aqui, por exemplo, a IT 08 de 2018, que você pode também ver a referência igual a do Estado do Paraná, por isso que eu faço essa mescla entre as duas ITs, né, para você ver que há muita similaridade. No item 5.13, que trata justamente da isenção de tempo requerido de resistência ao fogo, você verá que no primeiro item, as edificações isentas de TRRF, conforme o anexo A, devem ser projetadas considerando medidas ativas e passivas visando atender aos objetivos do Regulamento de Segurança contra Incêndio. Em caso contrário, as isenções não são admitidas. Por exemplo, de segurança contra incêndio, proporcionar a evacuação dos habitantes da edificação e que, posteriormente, as equipes do Corpo de Bombeiro possam dar continuidade à atividade de salvamento e resgate sem que haja a possibilidade de colapsar a edificação. Indo ao anexo A, que trata sobre as isenções e redução do tempo requerido de resistência ao fogo, você observará que lá no item A.2.3.1, que edificações de classes P1 e P2 da tabela A, com área inferior a 750 metros quadrados, podem ser isentas, correto? Também, edificações de classe P1 e P2 da tabela A, com área inferior a 1.500 metros quadrados, ou seja, a nossa tem 903, já se enquadra pelo menos na área construída. Com carga de incêndio menor ou igual a 500 megajoules por metro quadrado, a nossa edificação ela possui uma carga de incêndio de 300 megajoules por metro quadrado, ou seja, de pequeno risco. Excluindo-se desta isenção as edificações pertencentes às divisões, ele vem trazendo C2, C3, E6, F1, F5, F6, aí vem as edificações hospitalares. No caso, a nossa é a F8. Desta forma, a nossa consegue se enquadrar perfeitamente aqui na isenção do tempo requerido de resistência ao fogo ou do tempo equivalente para tentar reduzir o nosso tempo requerido de resistência ao fogo. No próximo item, que é o A.2.3.3, ele vem trazendo outras edificações que são pertencentes às edificações F. Porém, o F8, que é o nosso caso, não se enquadra neste termo. Logo, também possuímos aqui, desta forma, mais uma certeza da nossa edificação ser isenta do TRRF e do tempo equivalente para tentar reduzir caso nós fôssemos cobrados por norma. Desta forma, concluímos o nosso raciocínio. Sempre que você for projetar uma edificação, quando você estiver projetando um preventivo específico, esteja com a norma aberta à sua frente, pesquisando, lendo, relendo, para que você não caia na besteira de estar perdendo tempo calculando algo que você muitas das vezes já está isento, né? Sem essa necessidade de buscar reduzir o seu tempo requerido de resistência ao fogo. Desta forma, nós concluímos este raciocínio de como utilizar o cálculo, mas creio que, apesar de que a nossa edificação ter sido isenta, eu tentei levar o máximo possível para que você pudesse ver como é o raciocínio para encontrar este tempo equivalente para a sua edificação. É só utilizar como modelo o que nós fizemos por aqui. Qualquer dúvida que você ainda tenha sobre o assunto, deixa aqui nos comentários que nós iremos buscar tentar sanar, logicamente, e, se possível, fazer até um vídeo que eu creio que seja até bem mais explicativo para vocês. Não deixe de nos acompanhar, clique em curtir, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações clicando no sininho e até mais.